Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ficou em vigor desde março do ano passado as novas regras de publicidade médica. E até agora eu vejo muitos médicos, muitos gestores de clínicas com dúvidas do que pode ou que não pode publicar. Então resolvi gravar esse vídeo para falarmos um pouco de alguns dos pontos das novas regras e nós vamos explorar aqui essas atualizações e ter ideias do que pode fazer e o que não pode fazer. Mas então vamos lá ao que interessa, né? A resolução do Conselho Federal de Medicina foi a 2336 de 23, ela substituiu uma resolução lá de 2011, que até então regulamentava aí a publicidade médica. Segundo o Conselho, o objetivo dessa nova resolução foi modernizar principalmente as normas que permitem que o médico ali divulgue os seus trabalhos nas redes sociais. E realmente está incrível o que os médicos podem fazer agora com o aval do Conselho. Né? Várias outras profissões elas já estavam fazendo algumas coisas, né? Como por exemplo as imagens de antes e depois, e o que o Conselho de Medicina fez agora foi autorizar e regulamentar esse tipo de situação, e na minha visão o Conselho teve uma sábia decisão, né? Em também autorizar os médicos a realizarem esse tipo de publicidade, uma vez que a outra resolução ela estava bem antiquada. Então, ela proibia muitas coisas que muitos outros profissionais já estavam fazendo, né? Principalmente ali em relação às publicações nas redes sociais. Já que a gente falou um pouquinho de imagem de antes e depois, agora é possível utilizar as imagens de paciente, claro, com a autorização ali desses pacientes e que essa postagem tenha fins educativos. Então, nesse ponto de antes e depois, a gente tem 4 critérios aí que merecem atenção. O primeiro deles é que o material divulgado deve estar relacionado à especialidade registrada no médico. Tá? Então, aqui pode até ter uma polêmica, porque o que vai ser considerado dentro da especialidade ou não, né? Fica um pouco subjetivo ali. Então, por exemplo, se um neurologista vai falar ali de Alzheimer, uma demência, tudo bem, mas se um cardiologista vai falar um pouco disso, pode ficar complicado. Mas se esse cardiologista está falando desse assunto porque a causa da demência foi um baixo fluxo sanguíneo por uma FA, por exemplo, faz sentido ou não? Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí no que é dentro da especialidade ou não, né? Mas eu acredito que não vão ter problemas aí com isso. O segundo ponto é que a foto ela deve estar acompanhada de um texto educativo, contendo as indicações terapêuticas e os fatores ali que podem influenciar negativamente no resultado. E aí é um ponto de discussão aqui, né? Porque nas redes sociais não tem esse espaço todo para esse texto. Então, como você vai colocar um texto desse em um stories, por exemplo? Então, é pouco complicado, tá? Um terceiro ponto é que a imagem ela não pode ser manipulada ou melhorada. E também o paciente ele não pode ser identificado. Então, cuidado aí com os filtros, né? Com os photoshops da vida. E um quarto ponto do antes e depois é que devem ser apresentados também conteúdos com imagens contendo indicações, evoluções satisfatórias, insatisfatórias, possíveis complicações, tudo que for decorrente ali da intervenção. Né? E, se possível, deve ser mostrado também a perspectiva de tratamento diferente para determinados biotipos. Então, assim, é muito complicado mostrar tudo isso em uma postagem só, né? Mas é isso que a lei está falando hoje. E pessoal, antes do próximo ponto, eu quero ouvir vocês aí. Comenta aqui quais as dúvidas que você ainda tem sobre o antes e depois, o que pode e o que não pode publicar. Outro ponto importante é a diferenciação entre especialistas e pós-graduados. Para se anunciar como especialista, o médico ele deve informar ali o número do seu registro de qualificação de especialista, né? O famoso RQE. Então, ele vai informar esse número que é registrado lá no conselho. E já o médico pós-graduado, ele tem que divulgar suas pós-graduações na rede social, desde que venha acompanhado da palavra não especialista em caixa alta. Isso porque o título de especialista, ele continua valendo só para aqueles que concluíram a residência médica, é cadastrado lá no Conselho Nacional da Residência Médica, ou que tenha sido aprovado na prova de título da sociedade. E para quem é realmente especialista, foi uma baita proteção do conselho, porque vai impedir com que médicos ali que não são considerados especialistas pelo conselho se divulguem como tal. Né? E aqui uma saída em termos de publicidade para quem não tem ainda o título de especialista seria não colocar ali a sua pós-graduação, mas colocar algum tratamento em que ele é referência. Então, por exemplo, referência em tratamento de XYZ,
ao descrever se não especialista em letras garrafais, né, provavelmente você vai estar espantando aí pacientes. Então, realmente, até hoje eu só vi uma pessoa que colocou isso em seu feed ali no Instagram. Outra novidade que a resolução também autoriza é o médico gravar procedimentos realizados e utilizar isso na sua divulgação. Lógico, respeitando ali os critérios éticos, né? No entanto, a captura de imagem por terceiros, ela só é permitida para partos. Outra novidade é que a resolução também autoriza o médico a gravar procedimentos realizados e utilizados na divulgação, respeitando os critérios éticos para isso, né? No entanto, a captura de imagem por terceiros, ela só é permitida ali nos partos. Então, outros procedimentos médicos não podem ser filmados por terceiros. E aí, cara, como que o médico vai fazer o procedimento e filmar ao mesmo tempo? Ficou um pouco estranho. Então, eu não entendi, né? Mas se você tiver entendido, comenta aqui. Mais um item novo é que agora os médicos podem compartilhar elogios dos pacientes. Então, é comum vermos pacientes ali elogiando o trabalho do médico, principalmente nas redes sociais. E embora muitos respondam hoje, até então isso era proibido pelo Código de Ética Médica. Agora, não. Agora o médico vai poder postar em suas redes sociais esses elogios, depoimentos, desde que esse depoimento ele esteja sóbrio e sem adjetivos ali que demonstrem alguma superioridade ou induza alguma promessa de resultado. Então, eu imagino que para evitar a compra de alguns influenciadores, para elogiar o médico, o conselho deve verificar ali quando começar a acontecer algum tipo de elogio recorrente, né? Principalmente de pessoas mais influentes. Mas aí essa fiscalização ela vai ser muito difícil. Porém, é uma tentativa do conselho aí de frear essa compra de publicidade, depoimentos e elogios, tá? Eu achei, na verdade, isso bastante válido, mas vamos ver como isso vai se aplicar na prática, porque realmente essa fiscalização é bem difícil. Agora, o item mais polêmico, na minha opinião, principalmente por essa nova moda que temos aí de protocolos high ticket, é que ficou permitida a publicação de valores das consultas, né, meios de pagamento. Então, até aí tudo bem, mas a próxima parte é que pode dar algum problema. Também está permitido o anúncio de descontos em campanhas promocionais e sendo proibida a vinculação de vendas casadas ou premiações. Pessoal, olha só, muita atenção aqui. O que a gente está vendo acontecer é um movimento nos consultórios e clínicas de venda de protocolos. Em resumo, esses protocolos eles são ali um conjunto de procedimentos, consultas, sessões que tem por finalidade um tratamento específico. E será que esses protocolos eles vão ser considerados vendas casadas? O que vai definir que é uma venda casada? Se muitas vezes ali o tratamento ele realmente tem a necessidade de uma intervenção multiprofissional. Então, a venda casada, pelo Código de Defesa do Consumidor, ela consiste em atrelar o fornecimento de um produto ou serviço a outro, que geralmente é vendido separadamente, de forma a compelir, ou seja, estimular ou obrigar o consumidor a aceitá-lo em razão da sua necessidade ou da sua vulnerabilidade. Vou pegar como exemplo um cardiologista novamente. Se o médico cardiologista ele vende no seu consultório um tratamento para hipertensão, que tem como base ali um tratamento medicamentoso, acompanhamento nutricional, personal trainer, acompanhamento de enfermagem, seria ou não uma venda casada? A gente sabe que isso realmente é um tratamento completo para hipertensão. Só que antes os médicos prescreviam basicamente ali a medicação, né? Então, esse protocolo vai ser uma venda casada? Ele influencia ali, ele obriga o paciente a comprar pela sua vulnerabilidade? Então, é um cuidado que se deve ter a partir de agora até na hora da formatação dos protocolos de tratamento. Então, fica essa reflexão aí para quando você for montar ou não o seu protocolo. Além desses itens, a resolução ela trouxe bem mais novidades, né? Só que o vídeo já está se alongando, está ficando muito grande, então vamos ficar por aqui. E se vocês quiserem saber mais, comenta aqui que eu gravo um novo vídeo sobre outros detalhes das regras de publicidade médica. E se você tem um colega médico, gestor de clínica ou consultório que gostaria de saber mais informações como essa, compartilhe esse vídeo e aproveita também para se inscrever no canal. Valeu, gente. Até a próxima.